Olá! Se você clicou neste vídeo, provavelmente não vai se surpreender ao saber que há alguns temas bem pesados e desagradáveis que abordamos aqui. Então, só avisando, não é para os fracos de coração. Aproveite ou, só tente aprender algo novo. Durante a Idade Média, a tortura se tornou uma ferramenta oficialmente sancionada de interrogatório, usada não apenas como punição, mas também para arrancar confissões dos acusados. Sua aprovação formal veio em 1252, quando o Papa Inocêncio IV, de nome pouco apropriado, autorizou seu uso nos procedimentos judiciais da Igreja. A partir desse momento, a tortura deixou de ser uma prática obscura para se tornar um método institucionalmente endossado para extrair a verdade, moldando séculos de investigações legais e religiosas em toda a Europa. Hoje nós mergulhamos nesse mundo brutal para trazer a vocês uma amostra dos piores métodos de tortura da Idade Média. Então sente-se, relaxe e seja muito grato por não estar passando por nada disso. Bem-vindo ao Medieval Madness. Esmagador de polegares. Os esmagadores de polegares vinham em inúmeras formas e designs, geralmente pequenos, geralmente de metal, mas seu propósito era sempre o mesmo. Os polegares da vítima eram colocados dentro do dispositivo e a cada volta do parafuso, a pressão aumentava, esmagando os ossos e a carne até que os dedos fossem mutilados ou completamente decepados. Sua simplicidade os tornava especialmente temidos. Um instrumento minúsculo capaz de infligir uma dor surpreendente. Para imaginar a sensação, você pode apertar a articulação do polegar entre os dedos e pressionar. Então imagine essa pressão multiplicada muito além de qualquer coisa que a mão humana pudesse produzir, e continuando apenas, enquanto outra pessoa escolhesse continuar girando o parafuso. Essa impotência, o conhecimento de que o alívio dependia inteiramente do capricho de outra pessoa, fazia tanto parte do tormento quanto a própria dor. Esse exercício de empatia pode ajudar a entender a brutalidade desses dispositivos, mas não deve ser tentado para cada método citado nesta lista de torturas medievais. Número 9. A bota. Dispositivos projetados para esmagar os pés existiam em várias formas, alguns compactos, outros elaborados, mas todos compartilhavam o mesmo propósito sombrio. Certos modelos esmagavam os ossos lateralmente, apertando-os até que se estilhaçassem, enquanto outros aplicavam pressão verticalmente, quebrando cada osso em sequência. Em várias versões, a força ia do calcanhar aos dedos, esmagando primeiro os ossos menores e depois os metatarsos conforme a pressão aumentava. Era uma destruição lenta e metódica do pé, projetada para prolongar a agonia em vez de encerrá-la. A bota espanhola estava entre as mais notórias. Ela envolvia a perna e o pé em ferro, deixando apenas espaço suficiente para que cunhas fossem marteladas entre o metal e a carne. Cada golpe apertava mais o invólucro, empurrando as cunhas e esmagando os ossos. Um dispositivo semelhante, conhecido como esmagador de canela, agia na panturrilha. Duas placas de ferro curvas, cravejadas de dentes pontiagudos e saliências, prendiam-se ao redor da parte inferior da perna. Enquanto as placas eram apertadas, cravavam-se na tíbia e na fíbula, fraturando-as sob pressão implacável. Esses instrumentos eram simples em conceito, mas devastadores em efeito, transformando os próprios ossos da vítima na fonte de seu tormento. Número 8. O rasgador de seios. O rasgador de seios, também conhecido como aranha de ferro, ou simplesmente a aranha, era considerado um dispositivo criado especificamente para ser usado em mulheres. Seu próprio design tinha como objetivo infligir tanto agonia física quanto profunda humilhação. Feito de ferro e muitas vezes aquecido até encandecer, o instrumento tinha 4 garras curvas. Essas garras eram presas em torno de um único seio e com força constante e deliberada, o torturador puxava até que a carne se rasgasse. O objetivo não era apenas punir, mas também marcar a vítima permanentemente, deixando feridas que serviam como uma declaração pública de suposta culpa.
Era uma ferramenta feita para destruir, cruel por seu uso lento e metódico, projetada não só para ferir, mas para apagar a dignidade. A garra de arrancar seios era considerada um instrumento usado em mulheres solteiras como forma de punição. 7. O cavalete. Usado em toda a Europa por séculos, o cavalete apareceu em muitas variações, mas todas dependiam do mesmo princípio brutal. A vítima era deitada no cavalete e presa pelos pulsos e tornozelos com pesadas correias de couro ou algemas de metal, cada uma conectada a cordas ou correntes enroladas em grandes tambores em cada extremidade do mecanismo. Quando o torturador girava a roda ou manivela, as cordas apertavam, puxando braços e pernas em sentidos opostos. O corpo se esticava, articulações eram forçadas e os membros gradualmente cediam. Se a tensão persistisse, os danos poderiam ser catastróficos. A provação ficou conhecida como ser esticado no cavalete. Na Inglaterra, o cavalete era chamado de filha do Duque de Exeter, provavelmente por surgir em 1447, quando John Holland, o segundo Duque de Exeter, era condestável da Torre de Londres. Anna Askew, a filha de 25 anos de Sir Guilherme, foi tão brutalmente torturada no cavalete em 1546 que, depois de confessar, teve que ser carregada para sua execução em uma cadeira, porque seus ombros, quadris, cotovelos e joelhos tinham sido todos deslocados. A execução na fogueira a aguardava. Certas versões do cavalete incluíam mais tormento. Uma fogueira era acesa sob a estrutura metálica, aquecendo o aparelho até assar lentamente a vítima. Outra variante chamada cavalo era feita de madeira. O prisioneiro era amarrado a uma viga de barriga para cima, enquanto roldanas esticavam seus membros. Depois que suas articulações eram deslocadas, eles eram deixados pendurados embaixo da estrutura, suspensos em agonia, enquanto o interrogador os questionava, exigindo confissões. Sobreviventes de tais dispositivos raramente escapavam ilesos. Mesmo que as articulações fossem recolocadas, os músculos ao redor geralmente eram irreparavelmente dilacerados, deixando a vítima fraca, incapacitada e com dor permanente. Número 6. Quebra-mandíbulas. Um prisioneiro submetido a este dispositivo seria primeiro amarrado, incapaz de virar a cabeça ou se afastar. O instrumento, depois chamado quebra-mandíbulas, era forçado na boca. Uma vez no lugar, um mecanismo de parafuso era girado, afastando lentamente as pontas de metal. Com o dispositivo se expandindo, os dentes quebravam sob pressão, a mandíbula era forçada a abrir, e se a vítima estivesse presa de bruços, a tensão podia atingir o pescoço, danificando as vértebras. O tormento não terminava com o ferimento inicial. O quebra-mandíbulas podia ser deixado no lugar por minutos ou horas, mantendo a vítima em um estado de pressão e dor incessantes. Sua crueldade não estava apenas no que fazia, mas em quanto tempo podia manter uma pessoa nesse estado suspenso e indefeso. Número 5. A roda. Uma das formas mais teatrais de tortura e sombriamente popular na Escócia, assim como na França e na Alemanha, era o suplício da roda. A vítima era amarrada de braços e pernas abertos a uma roda de carroça, com os membros esticados sobre os raios. Então, com precisão metódica, o torturador descia um pesado malho ou barra de ferro, esmagando os membros ou ossos, articulação por articulação. A roda virava instrumento de destruição, cada golpe entortando membros despedaçados ao seu redor. Se o prisioneiro continuasse calado, o tormento aumentava. Pinças em brasa eram usadas para arrancar pedaços de carne, cada ato destinado a quebrar tanto o corpo quanto a determinação. E se nem isso conseguisse arrancar a confissão desejada, a provação terminava abruptamente quando o carrasco decapitava a vítima com um machado, trazendo o espetáculo à sua conclusão final e brutal. Número 4. Oubliette. Essa prisão escura e sem ar era um pesadelo tornado realidade para qualquer um com até mesmo um leve traço de claustrofobia. Uma oubliette era basicamente um poço de pedra estreito, acessado apenas por uma porta de alçapão no teto. Assim que a porta se fechava, o prisioneiro era engolido pela escuridão total. Seu nome vem do francês oublier, que significa esquecer,
e esse era exatamente o objetivo. Se eles se recusassem a fornecer qualquer informação, então aqueles lançados lá dentro deveriam desaparecer da memória. Chamados de masmorras em forma de garrafa, por seu formato afunilado, esses poços quase não ofereciam espaço para se mover. Um prisioneiro não podia ficar em pé nem deitar-se. Só podiam se agachar ou encolher, apertados e doloridos, deixados sozinhos com seus pensamentos e a escuridão sufocante. Alguns eram abandonados para morrer de fome. Outros sofriam um tormento mais lento, recebendo apenas comida e água suficientes, jogadas pela escotilha para mantê-los vivos, mas nunca o bastante para preservar sua sanidade. No silêncio e na escuridão, o tempo se dissolvia e a mente se desfazia muito antes do corpo sucumbir. Número 3. Serra. Há pouca sutileza na tortura da serra. Ela não era vista apenas como punição, mas como uma execução justa, um método reservado para aqueles que as autoridades acreditavam merecer um fim lento e público. A vítima era pendurada de cabeça para baixo, com as pernas abertas, posição escolhida com cálculo macabro. Um grande serrote de 2 mãos, operado por 2 carrascos, era então posto em ação. Começando na virilha, a lâmina descia com movimentos firmes e deliberados. A posição invertida servia a um propósito cruel. O sangue fluía para a cabeça, mantendo a vítima consciente por muito mais tempo do que a natureza normalmente permitiria. Como resultado, eles permaneciam conscientes até que o serrote chegasse ao nível do peito, onde estavam os pulmões e o coração. Só então a inconsciência e, felizmente, a morte finalmente chegavam. Essa punição era frequentemente infligida àqueles acusados de relações entre pessoas do mesmo sexo, afetando tanto homens quanto mulheres, embora os homens fossem alvo com mais frequência. Registros dessa prática sombria aparecem em toda a Europa, na Espanha, Alemanha, França, Itália e além, e de forma perturbadora, ela persistiu em algumas regiões até o século XIX. Número 2. Berço de Judas. Esse dispositivo, também conhecido como berço guiado ou cadeira de Judas, era uma construção aparentemente simples. Assento em forma de pirâmide com ponta afiada feito de madeira ou metal. A vítima, nua e amarrada, era suspensa acima dele como oferenda. Então, com uma lentidão excruciante, ela era abaixada até que a ponta da pirâmide pressionasse a parte mais vulnerável do corpo. O ponto exato de contato era a vagina ou o ânus, dependendo do gênero do prisioneiro e da natureza da ofensa. Uma escolha calculada para maximizar tanto a humilhação quanto a dor. O tormento não terminava com a descida inicial. O torturador podia redistribuir o peso da vítima levantando uma perna ou segurá-la apenas para soltá-la novamente, cada movimento enviando uma nova onda de agonia pelo corpo. Óleo era derramado na ponta para reduzir o atrito, não por misericórdia, mas para garantir a continuidade do processo. Pesos podiam ser presos às pernas da vítima, transformando a própria gravidade em uma cúmplice. O prisioneiro era frequentemente deixado suspenso à noite, obrigado a encarar o dispositivo e ciente de que o tormento seguiria ao amanhecer. Se desmaiassem, o torturador só esperava voltarem à consciência para continuar. O berço nunca era limpa, garantindo que, se o dispositivo não te matasse, a infecção mataria. Para alguns, a morte vinha rapidamente. Para outros, ela se arrastava por horas ou até dias. Porém, o real propósito da berço de Judas não era só a destruição física. Era a completa degradação da vítima, a remoção total da dignidade, privacidade e humanidade. Essa humilhação era o objetivo, e é por isso que esse dispositivo ocupa um lugar tão notório na história da tortura medieval e aparece como o número 2 em nossa lista. Número 1. A manivela. Embora às vezes seja descrito como tortura, esse procedimento não oferecia nenhuma possibilidade de sobrevivência uma vez iniciado, tornando-se, na verdade, uma forma lenta e deliberada de execução. O prisioneiro consciente estava preso a uma mesa, com braços e pernas amarrados tão firmemente que não podia se mover. Fazia-se pequena incisão no abdômen, só suficiente para o carrasco alcançar o interior. A partir daí, um gancho preso a um mecanismo acionado por manivela
era fixado à parte superior do intestino e então começava a rotação. A vítima só podia assistir e gritar de agonia e horror enquanto o mecanismo puxava lentamente as alças do intestino para fora pela abertura. O processo era agonizantemente lento e, ao final, até 5,5 metros do órgão podiam ser enrolados em torno da manivela. A morte não era rápida. Resultava da perda de sangue, choque e dor extrema. Ninguém submetido a esse método sobreviveu. Sua crueldade residia não apenas na destruição física, mas em forçar o condenado a testemunhar seu próprio fim enquanto ele acontecia. A história da tortura medieval é, claro, desumana e bárbara, mas vale lembrar, ao estudar esse tema, que por mais brutal que o mundo medieval pudesse ser, ele nos mostra o quanto a humanidade evoluiu e como é importante nunca retrocedermos. Muito obrigado por assistir a este vídeo do Medieval Madness. Parabéns se você chegou até o final. E me diga nos comentários qual dessas coisas mais te assusta. Muito obrigado aos nossos apoiadores de nível mais alto, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. E, de modo geral, a todos que se inscreveram no nosso Patreon ou nas assinaturas do YouTube para assistir aos vídeos extras que lançamos todo mês. Temos um novo vídeo chegando em alguns dias sobre a história do cocô medieval. E claro, como sempre, lançamos um vídeo toda sexta-feira, de qualquer forma. Então, por favor, considere se inscrever se você já assistiu alguns dos nossos vídeos e quer aprender mais sobre tudo relacionado à Idade Média. Obrigado, pessoal. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.